viajantes da vida! Seja bem-vindo, meu amigo, seja bem-vinda, minha amiga, que é frequente aqui na nossa playlist que estuda o livro Religião dos Espíritos, em que o Emmanuel pega uma questão aqui, do livro dos Espíritos para filosofar conosco, para nos fazer pensar. Sim, doutrina espírita sem reflexão, doutrina espírita sem pensamento aprofundado é um risco grande de cair no fanatismo. E é exatamente nessa história do cair no fanatismo que o Emmanuel vai trabalhar hoje. Nesse texto que ele mandou para o Chico em 30 de março de 1959, tratando da questão 624 aqui do Livro dos Espíritos, que já está lá na terceira parte, naquele capítulo da lei de adoração. Bem antes daquela que a gente sabe de cor e salteado, que é o Espírito mais perfeito, que é Jesus, né? Mas essa daqui, a 624, ela vai falar a respeito dos verdadeiros ou dos falsos profetas. E o que isso tem a ver com o que o Emmanuel vai dizer? Muita coisa. Você já viu algumas pessoas dizendo assim, eu fiz isso porque o guia mandou, e aí é uma bobagem sem tamanho? Ou então assim, não, eu só cometi esse erro porque o obsessor me obrigou. Também é uma bobagem sem tamanho. Transferindo a responsabilidade, jogando a culpa nos espíritos desencarnados ou nos espíritos encarnados, porque de vez em quando a desculpa é outra. Não, eu só fiz porque o presidente do centro faz. Eu só fiz porque o dirigente da reunião mediúnica mandou fazer desse jeito. Pondo a culpa, pondo a responsabilidade nos outros. E não é o caso. E é sobre isso que o Emmanuel vai falar. Mas antes, a gente vai ver o que o Kardec recebeu de resposta. Porque aquela história, ficar confiando, seja no dirigente, no presidente, no médium, seja no espírito que diz que é guia, notícia, gente, tá sim de guia voltando para o Detran da espiritualidade para tirar a carteira de guia de novo, porque não está sabendo guiar ninguém. Só está dando bola fora nas suas indicações, nos seus conselhos, nas suas sugestões. Então, alto lá, para não ficar nessa confiança cega. Por isso que eu comecei o nosso vídeo chamando a atenção para o fato de que doutrina espírita, sem reflexão, sem pensamento aprofundado, pode abrir espaço para o fanatismo. E aí, quando a gente vai lá no Livro dos Espíritos, vai entender a resposta em dois aspectos diferentes. Mas vamos ver o que o Kardec pergunta primeiro. Qual o caráter do verdadeiro profeta? É simples. Ele só pergunta isso. Qual é o caráter do verdadeiro profeta? Entendendo como as pessoas tinham lá naquela época que profeta era alguém que revelava as leis divinas, que falava da vontade de Deus, aquela coisa, Deus me disse para dizer, Deus mandou isso, Deus mandou aquilo. Eles eram os chamados porta-vozes de Deus. Depois, lá no século XX, já a gente começou a achar que profeta era alguém que fazia previsões, previa o futuro. As duas coisas são meio confusas, são meio baratinadas. Mas olha o que o Espírito responde. O verdadeiro profeta é um homem de bem, ou uma pessoa de bem, inspirado por Deus. Podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. Impossível é que Deus se sirva da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Então olha só quanta coisa a gente tem nessa respostinha pequenininha que tem ali, né? Caracterizando como uma pessoa do bem, vamos colocar assim, né? Porque esse de bem já está tão desgastado nos nossos dias aqui no Brasil, que eu prefiro não usar pessoas de bem, mas pessoas do bem, pessoas que fazem o bem. Essas a gente garante que estão trabalhando para o bem mesmo. Então, é alguém do bem, inspirado por Deus. É claro que com todos os intermediários possíveis que a gente vê aí, porque de vez em quando a gente acha que está recebendo mensagem direta de Deus, como certa vez eu vi numa reunião confusa, eu ouvi dizer melhor, numa reunião confusa a pessoa dizendo que estava recebendo Deus direto. Não é por aí. E aí olha só que coisa interessante, isso que eu deixei destacado em amarelo. Podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. Ou seja, tem que casar discurso com ação. Porque de vez em quando aquela coisa do faço o que eu falo, não faço o que eu faço, isso aí, gente, já levou muita gente para o buraco. Já levou muita nação para a guerra e não vale a pena seguir por esse caminho. Então, o mais importante, o que a gente tem de mais relevante é isso. Aí vem um alerta. Porque são dois aspectos que a gente tem que olhar. Primeiro, quem é um bom profeta, quem é um bom conselheiro, quem é um bom guia? É alguém inspirado por Deus e que pode ser reconhecido pelas suas palavras associadas aos seus atos. Aí vem o alerta. E se as palavras e os atos forem ruins?
E se os conselhos fossem ruins? E aí vem, olha lá, não é possível que Deus se sirva da boca do mentiroso para revelar a verdade. Ou seja, se a criatura está falando coisa ruim, se já de cara está revelando ou sugerindo alguma coisa violenta, de separação, de divisão, né, de discriminação, que exalte o orgulho, cai fora dessa, que isso aí não é guia coisa nenhuma. Não tem que acatar sugestão nem de encarnado que age assim, nem de desencarnado, porque ali não diz se é profeta encarnado ou espírito desencarnado, só diz que é alguém inspirado por Deus, que tem bons atos e bons discursos. Então o discurso ruim, o discurso de ódio, o discurso de separação, a gente já lima direto, já descarta direto que aquela criatura não pode ser um mensageiro divino, não pode ser um bom guia para nos conduzir. E é nessa hora que vem o Emmanuel dizer assim, para aí, essas pessoas existem, maus guias existem, mas não põe a culpa neles da bobagem que a gente fez. Essa é a questão. Por isso que a gente diz assim, errei, e agora? Não dá para botar a culpa nos espíritos, né? Não dá para botar a culpa neles, porque a gente só cai, ou como Jesus dizia, só lobos caem em armadilhas para lobos. Olha o que Emmanuel vai dizer para nós. Acautela-te em atribuir aos falsos profetas o fracasso de teus empreendimentos morais. Recorda que todos somos tentados segundo a espécie de nossas imperfeições. Não despertarás a fome do peixe com uma isca de ouro, nem atrairás a atenção do cavalo com um prato de pérolas, mas sim, ofertando-lhes a percepção, leve bocado sangrento para o peixe ou alguma concha de milho para o cavalo. E é interessante a gente observar nesses dois slides aqui que o Emmanuel já faz assim, olha, não dá para botar a culpa nos espíritos, não dá para botar a culpa nos falsos profetas do erro, da bobagem que a gente faz. Por quê? Porque nós só somos tentados naquilo que nós somos imperfeitos. Os espíritos nos atacam nas nossas fraquezas, não nas nossas fortalezas. Então alguém que não tem problema de ficar falando mal da vida dos outros, o espírito não vai atacar essa pessoa para ela fazer fofoca. Mas essa pessoa pode ser fraca à mesa. E aí alguns espíritos vão induzir ela a comer demais, a exagerar, e aí dá um péssimo exemplo. Então essa é a questão, nós somos atacados nas nossas imperfeições. E é lógico que aqui, ele faz um paralelinho ali entre os nossos companheiros animais irracionais, mas bem podia ser a gente, né? O que nos tenta? Você já parou para pensar aí? O que é que te tenta? O peixe não vai querer ouro, o cavalo não vai querer pérola, mas bota uma minhoquinha ali no anzol para ver se o peixe não abocanha, que ele fica tentado por ela. Bota uma espiga de milho ali na frente do cavalinho para ver se ele não vai andando atrás da espiga de milho, porque ele está interessado nela. E você? E você, meu amigo, e você, minha amiga, no que você está interessada? No que você está interessado? Porque é aí, exatamente aí, principalmente se for uma coisa pequena, uma coisa mesquinha, uma coisa material, é nesse ponto fraco que os falsos profetas, os falsos guias, vão tentar nos atacar. E Emmanuel vai fazer alguns desdobramentos. Olha só que coisa interessante. Desse modo, igualmente, todos somos induzidos ao erro na pauta de nossa própria estultícia, da nossa própria incompetência, incapacidade ou pouca inteligência. Dominados de orgulho, cremos naqueles que nos incitam à vaidade. E sedentos de posse, assimilamos as sugestões infelizes de quantos se propõem explorar-nos a insensatez e a cobiça. Não é? Mas não é nas nossas fraquezas, O orgulhoso vai adorar ter um guia que diga assim, você é um missionário, você precisa montar uma instituição para você, você tem uma grande revelação a fazer. Aí a gente se sente um pombo apaixonado lá, rufando para a pombinha, não é verdade? Ou então, quando a gente é muito apegado à matéria, olha, monta uma instituição, nós vamos fazer fluir muito dinheiro aqui para você manter a obra social, e nisso a gente vai se permitindo certos confortos, monta a obra social, mas mora num quarto muito mais bem preparado, bem montado, nela mesma às vezes. O que é complicado, Você vê lá todo mundo sentado à mesa no banquinho de madeira e a gente com aquele colchão, com aquele sofá super confortável em alguma sala reservada para os chiques, para os VIPs, que às vezes visitam a instituição. Cuidado com isso, hein? Se a instituição tem sala VIP, a gente tem que tomar muita atenção, tem que tomar muito cuidado, porque pode ser uma indução de espíritos que, aproveitando o nosso interesse material,
fazem a gente escorregar, cair e deixar passar oportunidades importantes de crescer, de servir, de realizar o melhor. Mas tem mais. Olha a reflexão que o Emmanuel chama para a gente fazer. É preciso lembrar que todos somos, no traje físico ou dele desenfaixados, espíritos a caminho, buscando na luta e na experiência os fatores da evolução que nos é necessária. E que por isso mesmo, se já somos aprendizes do Cristo, temos a obrigação de buscar-lhe o exemplo para metro ideal da nossa conduta. Também deixei um marcadinho de amarelo ali para a gente refletir logo depois. Mas olha só a parte inicial. Seja encarnado ou desencarnado, na Terra, a maioria de nós, se não a totalidade de nós, está a caminho. Não chegou ao destino. Não é o top do top do top, o bambambam da história. Então, podemos ainda errar. Podemos ainda ter concepções equivocadas. Mas, então como é que eu vou saber se o que eu estou pensando, se o que eu estou desejando, se o que eu estou aconselhando, ou se o conselho que eu estou recebendo desse espírito desencarnado que diz que é meu guia, ou que diz que é o guia da casa espírita que eu frequento, que ele está dizendo para mim é legal ou não é? Aí a gente vai no amarelo. Vamos tomar os exemplos de Jesus como metro, como medida ideal para a nossa conduta. Sugeriu alguma coisa que Jesus não sugeriria? Não é guia, não. Pode ser um obsessor disfarçado. Sugeriu alguma coisa que Jesus sugeriria? Apresentou alguma ação que Jesus apresentaria? Beleza, esse aí dá para a gente confiar. Nesse aí dá para a gente pensar assim, esse pelo menos está seguindo no caminho que Jesus propôs. Pode não estar conseguindo, de vez em quando tem umas quedas, ainda tem conquista de um lado, imperfeição do outro, mas está tentando, está seguindo. E é aí que o Emmanuel chama a nossa atenção para um outro ponto importante. Não vale, assim, alegar confiança na palavra de quantos nos sustentem a fantasia com respeito a fictícios valores de que sejamos depositários no pressuposto de que venham até nós na condição de desencarnados, pois que a morte do corpo é, no fundo, simples mudança de vestimenta, sem afetar, na maioria das circunstâncias, a nossa formação espiritual. E é nessa hora que vem o preventivo contra o fanatismo. Não é porque é desencarnado que sabe tudo. A morte do corpo físico não muda quem nós somos, na maioria das vezes. Talvez, desencarnados, a gente veja melhor, mas não vai ver mais, porque perceber mais, concluir mais, ter melhor noção da realidade só com mais evolução. Então, se eu estou aqui atrasadinho e desencarno, o máximo que pode acontecer é tirar a venda dos meus olhos e eu perceber melhor o presente. Mas essa história de ver futuro, essa história de conhecer tudo, espírito desencarnado não conhece tudo. Ó, tá lá, a gente tem que estar bastante atento a isso. Não vamos entregar as rédeas, porque nós não somos cavalinho também, né? Não vamos entregar as rédeas da nossa vida para guias que talvez não sejam guias coisa nenhuma. Porque principalmente no fato de ser desencarnado, não diz que conquistou toda a sabedoria, não diz que conquistou todo o poder. É só a evolução que dá isso, minha gente. É só o progresso que leva a isso. E aí, se a gente está pensando assim, mas é o meu guia, eu queria tanto confiar nele, confia até certo ponto. Lembra que quando Kardec está estudando lá no Livro dos Médiuns, a questão das perguntas que podem ser feitas aos espíritos, e aqui no Livro dos Espíritos também, eles dizem, olha, não hesitem em fazer perguntas. Os bons espíritos não ficam incomodados de que nós os enchamos de perguntas até esclarecer se eles são mesmo bons. Se eles são mesmo elevados, porque de vez em quando, meu amigo, minha amiga, o negócio fica complicado para o nosso lado. Dá credibilidade demais a espíritos que não têm esse valor, que não têm esse conhecimento, e aí a gente entra pelo cano. A gente se dá muito, mas muito mal, exatamente porque acredita quando não deveria acreditar. Acredita quando deveria duvidar, principalmente se é aquela coisa que exalta o nosso orgulho. E aí o Espírito vai dizer assim, olha só, o Emmanuel, né? Não creais desse modo em todo o Espírito, diz-nos o apóstolo, porquanto semelhante atitude envolveria a crença cega em nossos próprios enganos com a exaltação de reiterados caprichos. O ouvido que escuta é irmão da boca que fala.
A ilusão admitida é a nossa própria ilusão. O apetite insuflado é apetite que acalentamos. Mentira acreditada é a própria mentira em nós. Crueldade aceita é crueldade que nos pertence. De alguma sorte, somos também a força com a qual entramos em sintonia. Não tem escapatória. Semelhante atraindo semelhante. E o alerta lá em cima está no Evangelho de João. Não acreditar em todos os espíritos. Não é porque é desencarnado que sabe tudo. Até porque muitos deles se aproximam de nós por afinidade. Eles vêm exaltar as nossas crenças, os nossos próprios enganos, vêm exaltar a nossa vaidade, o nosso orgulho, para a gente se achar importante, se achar missionário. E aí o Emmanuel fala assim, olha, se o espírito fala alguma coisa, a gente escuta e pode reproduzir. É aquele ali, ouvido que escuta é irmão da boca que fala. A ilusão admitida é a própria ilusão em nós. Você já pensou que às vezes vem um espírito enganador e a gente está doido para ser enganado? Me engana que eu gosto porque exalta o orgulho, exalta a vaidade da gente. Essa é uma questão importante. E ele ainda continua. Apetite insuflado é apetite que acalentamos. É verdade, né? Se o espírito vier me tentar com cenoura, couve-flor, não vai dar muito certo. Mas se tentar com pizza, pode ser que eu pare para pensar na história. Mas aí a gente pensa, reflete assim, não, excesso não, o suficiente sim. Mentira acreditada é a própria mentira em nós, essa não tem nem o que a gente comentar muito, né? Aquela vontadinha de quem conta um conto aumenta um ponto, de exagerar um pouquinho aqui, exagerar um pouquinho ali, daqui a pouco a história já está toda desfigurada, já não é mais a realidade, é uma mentira mesmo. E a crueldade aceita é a crueldade em nós. Essa é uma questão que de vez em quando a gente está lá assistindo aquele telejornal, está assistindo aquela notícia e vem aquele pensamento assim, mas esse fulano devia mesmo morrer, porque ele é um bandido, porque ele é um criminoso. Somos nós acolhendo o pensamento violento, que às vezes pode estar sendo sugerido para nós, hein? Essa é uma questão importante. E aí, o amarelinho ali, de alguma sorte, nós somos a força com que sintonizamos. Semelhante atrai semelhante. A gente não pode parar de pensar nisso, porque de vez em quando vem aquela história, mas e aí? Diante dessa situação, diante dessas influências que podem não ser assim tão boas, diante dessas influências que podem não ser de espírito tão elevado, o que eu faço? Por isso que na questão 625, essa aqui que a gente está trabalhando hoje, é a 624. Mas a 625 é uma das mais faladas e talvez uma das respostas mais curtas do Livro dos Espíritos. Qual é o espírito que nós podemos ter por modelo e guia? Aí aparece lá, Jesus. Pois é. Pensa assim, se esse espírito está me sugerindo isso, Jesus sugeriria? O que essa criatura está falando, encarnado ou desencarnado, tem respaldo na proposta de Jesus? Para que a gente seja responsável. O Emmanuel, nesse texto que ele está apresentando para nós aqui, a sugestão não é que a gente fique com medo dos espíritos, que a gente fique descrente das orientações da espiritualidade, não, mas que a gente pense sobre elas. Não ser descrente crônico é uma coisa, agora ser crédulo crônico é muito complicado, é pior. E aí o Emmanuel vai fechar o texto fazendo a seguinte recomendação. Procuremos, pois, o mestre dos mestres, como sendo a luz de nosso caminho, e cotejando com as lições dele, avisos e informes, mensagens e advertências que nos sejam endereçados desse ou daquele setor de esclarecimentos, aprenderemos, sem sombra, que a humildade e o serviço são nossos deveres de cada hora, para que a verdade nos ilumine e para que o amor puro nos regenere, preservando-nos, por fim, contra o assédio de todo o mal. E é nessa história, usando aqui os 2 slides, o que a gente faz? Confronta o que o falso profeta, ou que o profeta verdadeiro disse com o que Jesus diria ou faria. Confronte o que o Espírito está sugerindo para a gente fazer, encarnado ou desencarnado, com o que Jesus faria. Se Jesus de maneira nenhuma fizesse o que aquela criatura está fazendo, a gente pode desconfiar de que é um falso profeta, de que é um falso guia, de que é um dirigente equivocado, que também ele precisa ser orientado, também ela precisa ser orientada porque está dando margem às fogueiras de vaidade aí. Jesus é o nosso modelo, Jesus é o nosso guia. A referência maior para tudo que nós tivermos que fazer é o Mestre. Então, diante de orientações espirituais, porque elas acontecem, e é bom que aconteçam, gente, espiritismo sem espírito, espiritismo sem as orientações dos benfeitores espirituais fica árido, fica seco, fica um monte de textos que as criaturas encarnadas vão interpretar à sua moda.
Então, às vezes, nós precisamos mesmo, naquele momento de dor, fazer a prece. Meu guia, meu benfeitor, me dê uma orientação. Isso pode chegar por intermédio de uma pessoa, por intermédio de um sonho nosso em que a gente tem um encontro com esse guia, por alguma sugestão de leitura que nos chegue, por uma live que a gente assista. Vai, por exemplo, que nesse exato momento tem alguém que está ali começando a ter fenômenos mediúnicos, mas cheio de dúvidas se aquele espírito que está dando mensagem, que está escrevendo, que está falando através dessa pessoa, é elevado ou não. E aí alguém manda o link desse vídeo para essa pessoa. Não é que vai ser uma resposta do verdadeiro guia dessa pessoa para ela refletir? Porque aqui a gente não está dizendo assim, olha, descreia, veio de espírito, descreia. Nem está dizendo, creia, é do mundo espiritual, é verdade. A gente está dizendo assim, reflita. Nós estamos fazendo junto com Emmanuel, junto com Kardec, a ideia de que para pensar. Esse guia, essa sugestão, está de acordo com a mensagem de Jesus? Está de acordo com a mensagem do nosso mestre? Se estiver, a gente pode acolher e tentar aplicar. Mesmo imperfeitos, nós ainda tentaremos aplicar e talvez tenhamos sucesso. Agora, se tiver contrária, se for uma mensagem que leve à divisão, se for uma mensagem que promova a hostilidade entre pessoas ou entre grupos, com certeza esse guia tem que voltar lá para o Detran da espiritualidade para tirar a carteira de guia de novo, porque ele não está sabendo guiar coisa nenhuma, nem ninguém. E qualquer um de nós que cair na esparrela, que cair nesse discurso falacioso do quanto nós somos missionários, do quanto nós somos bons, ai, porque você é incompreendido, vai e funda um centro para você. Esse guia é obsessor disfarçado. Tem que estar muito atento a isso. Esse espírito, principalmente desencarnado, que começa a fazer essas sugestões de afastar as pessoas do convívio daquelas pessoas que podem abrir os olhos delas, esse aí é o obsessor disfarçado, se fingindo de guia. É um fascinador. Espíritos fascinadores e a fascinação é uma das piores obsessões que a gente pode ter. Então toma cuidado você, meu amigo, toma cuidado você, minha amiga, com as orientações espirituais que recebe. Seja do dirigente do seu centro, do dirigente da sua reunião mediúnica, do guia do centro, do guia da reunião mediúnica, do guia do vizinho, porque às vezes é assim, o meu guia mandou uma mensagem para você. Você já ouviu isso? Eu já ouvi muitas vezes. E olha, o meu guia está dizendo para você fazer isso. Tudo bem, eu vou consultar os meus guias, eu vou consultar a literatura séria espírita para ver se essa sugestão cabe ou se essa sugestão não cabe. É a resposta que eu costumo dar. E é aquela que nós deveríamos fazer. Pare para pensar. Pare para refletir. Não creia em todos os espíritos, não é isso que disse João? E a gente tem que estar atento aqui agora. Mas testar se os espíritos vêm mesmo da parte de Deus. Se são realmente verdadeiros profetas. Pessoas do bem, inspiradas por Deus, reconhecidas por bons atos e boas palavras. Porque qualquer ato ruim, qualquer palavra ruim, qualquer sugestão infeliz não vem de um mensageiro do plano maior da divindade. Eu espero, meu amigo, eu espero, minha amiga, que você tenha gostado dessa nossa reflexão. O Emmanuel hoje foi cirúrgico. Sabe que essa mensagem até caberia lá na outra playlist sobre mediunidade, porque ela sugere que nós, sejamos médiums ou não, reflitamos. Não fiquemos atribuindo as nossas quedas a eu fiz porque o guia mandou. Não cabe isso mais entre nós espíritas. Você que assistiu a esse vídeo até aqui já não tem mais essa desculpa. Sinto muito se eu acabei tirando de você a desculpa de botar a culpa no guia. Errou? A culpa é sua, a responsabilidade é sua. Errei? A responsabilidade é minha. Não dá para botar a culpa nos espíritos. Então, se gostou dessa reflexão e não é inscrito no canal, se inscreve aí. Acione o sininho para receber as notificações. Agora que a gente terminou, pode deixar um like. Eu gostaria muito de receber o seu like, mas se não gostou, pode deixar o dislike também. Só que faz o seguinte, diz aí embaixo, aproveita aí nos comentários e comenta para mim por que gostou ou por que não gostou. E se achar que vale a pena, só se achar que vale a pena, pegue o link desse vídeo e mande para os seus conhecidos, coloque nas suas redes sociais para me ajudar a levar essa mensagem do Livro dos Espíritos, do Emmanuel, mais longe, fazendo com que as pessoas realmente reflitam, entendam o que é essa nossa relação com o mundo espiritual, que não pode ser uma relação de servilismo, de subserviência. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo!